Muito bem. Então, a mensagem que eu quero repartir com vocês neste domingo, essa mensagem está concentrada num personagem especial. Há muitos, né? Há vários demais. Mais do que a gente consegue contar. Não. Mas esse é particularmente importante porque esse personagem homem de Deus muito especial na história da Igreja Cristã, também foi um exemplo de superação em todos os sentidos. Foi um exemplo de que, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, com este corpo humano corrompido pelo pecado, ainda que nós possamos ter perdão dos pecados pela salvação de Jesus, nós continuamos sendo fracos. A carne é fraca. O espírito é que vivifica, segundo ensina a palavra, mas a carne continua sendo fraca. E às vezes a gente fica com aquela dúvida cruel. Meu Deus, mas eu erro tanto ainda. Eu peco tanto. Será que eu sou digno de ser chamado de filho ou de filha de Deus? Nós vamos ver aqui hoje o exemplo de um filho de Deus que provavelmente pecou mais do que nós todos juntos. E mesmo assim, foi um dos maiores exemplos de servo, de apóstolo, de pregador, de divulgador do Evangelho. Ele só não foi uma coisa. Eu vou explicar o que é ao longo da mensagem. Ele não foi o primeiro Papa, como a Igreja Católica costuma dizer. Mas nós vamos ver depois, né? Eu estou falando de Pedro. A queda e a restauração do apóstolo Pedro. Esse mesmo apóstolo, chamado por Jesus para ser um dos 12 originais, para divulgar o Evangelho, para fundar a igreja cristã e depois fazê-la crescer pelo mundo todo, esse mesmo Pedro foi um exemplo de grande queda e depois de uma restauração extraordinária. Extraordinária. Vamos começar pelo texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, entre os versos 31 e 35. Vocês podem ler, apesar de estar claro, dá para ler, tá? Tá? Então acompanhem. Ou então as suas Bíblias diretamente. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo lhe disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que lhe seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E eu vou ler em espanhol também, porque é uma passagem que transmite várias informações muito importantes. Jesus está aqui falando dele como pastor das ovelhas, dos discípulos como as primeiras ovelhas do rebanho que ele estava criando. Ele estava dando testemunho de que não apenas ele ia morrer, mas também ia ressuscitar. E ele estava dando testemunho ainda, profeticamente, daquilo que Pedro, um dos chamados, ainda ia cometer como pecado contra Jesus. Então Jesus les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No una, no dos, sino que 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Impresionante, né? Eu não. Pedro, quem era Pedro? Pedro nasceu numa cidade da Galiléia chamada Betsaida. Nós conhecemos Betsaida por vários aspectos na Bíblia, no Novo Testamento principalmente. Ele nasceu com o nome de Simão, era o nome de batismo original dele. Simão, Simone. Ok? Quando ele nasceu, ele não era chamado Pedro. Ele era chamado de Simão. Quem é que pôs o nome dele de Pedro? Jesus. Numa circunstância especial, como nós vamos ver um pouco à frente, não é? Jesus o chamou. Quando Jesus encontrou a Pedro, quando Jesus buscou a Pedro, na verdade, né? Ele fazia o que da vida? Era pescador. Pescador de peixes, né? Pescador, rede, peixe, não sei o quê. Vivia negociar peixe, etc. Pedro não era propriamente uma pessoa ilustrada, letrada, não era um doutor da lei. Pedro era o comum do povo daquela época. Ele era filho de Jonas e por isso, às vezes, em alguns textos da Bíblia, ele aparece com o nome de Simão Bar Jonas, onde Bar em hebraico significa filho dele, né? Simão Bar Jonas era Simão, filho de Jonas. E Jesus chamou a esse Simão, pescador por profissão, para ser pescador de homens. Né? Jesus esteve com Pedro o tempo todo. E Pedro esteve com Jesus quase o tempo todo. Pedro viu Jesus fazendo todo tipo de milagres e sinais que vocês possam imaginar. Inclusive ressuscitando mortos. E, num dado momento, Jesus disse a Pedro, não é? Quando ele, ainda muito energético, como era da sua natureza, reconheceu a Jesus como tu és o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, não sei o quê. E Jesus disse para ele, ok, então, tu és Pedro. E o nome Pedro é a versão do nome que Jesus colocou em Pedro em latim. Em grego, o nome era Cefas. Então, em outros textos da Bíblia, o nome deste apóstolo aparece com o nome de Cefas também. Simão Pedro ou Simão Cefas. E nas duas línguas, em latim e em grego, essa palavra quer dizer pedra. Pedra, 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 pedra. Né? Rocha. A Igreja Católica, inclusive, usa esse texto para dizer que por isso que Jesus escolheu a Pedro para ser o primeiro Papa, porque ele seria aquele que seria a rocha de fundação da Igreja Cristã. E isso é só meio verdade. Pedro foi uma das rochas em que a Igreja Cristã, não a Igreja Católica, a Igreja Cristã foi fundada, mas Pedro nunca foi nomeado Papa por ninguém. Nem da Igreja Católica, nem de fora. A Igreja Católica nem existe. Quando Pedro foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Muito bem. Pedro era uma daquelas pessoas muito voluntariosa. Acho que em espanhol a palavra voluntarioso también tiene la misma forma. Alguien que normalmente dice mucho y muchas veces sin pensar. Ainda que todos se escandalizem, eu não. Eu não vou me escandalizar. Não, mas vocês vão ser dispersados, as ovelhas vão ser dispersadas e vocês vão me abandonar. E tu, Pedro, você vai me negar. Não, eu não. Não. Mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu jamais negarei.
Então, esse é o primeiro exemplo, uma primeira forma de nós vermos. Em português, a gente diria que Pedro tem uma boca muito grande, né? Bocão, né? Fala demais. Fala demais. Mais do que isso, na mesma medida em que ele falava demais, porque ele não tinha conhecimento das coisas que iriam acontecer, mas Jesus tinha. Na mesma medida, ele usa uma forma de expressão para dizer que eu sou melhor do que todos vocês. Vocês, os outros discípulos. Né? Porque vocês podem se escandalizar, mas eu não. Eu sou, eu sou melhor que vocês. Eu não me escandalizo tão facilmente. E eu não vou abandonar o Senhor jamais. Por quê? Porque eu sou melhor do que vocês. Eu sou mais crente do que vocês. Eu sou mais santo do que vocês. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Porque eu sou melhor que vocês. Muito bem. Ele tinha uma confiança em si mesmo que era fora do comum. Fora do comum. Ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Ele confiava na própria capacidade dele, como se ele tivesse estrutura e coragem para resistir a todo tipo de tentação ou de provação. O que era uma verdadeira casca de banana. Colocada bem na frente dele, assim, esperando que ele pusesse o pé na casca de banana. Né? Sabe o que é isso? Isso é quando nós aprendemos indevidamente a confiar demais em nós mesmos. Quando eu confio na minha própria capacidade, deixa comigo e eu resolvo. Não é sempre assim. Pedro dizia isso exatamente dessa forma. Confiança na sua própria capacidade, como se ele fosse um homem muito corajoso. E nós vamos ver que na hora do vamos ver como é que é, ele não passava de um covarde. Medroso e covarde. Não é? Vamos ver o primeiro exemplo no próximo slide. Nós temos aqui uma lista dos 12 apóstolos, só para a gente situar exatamente aonde é que essa história está localizada. Né? A lista dos 12 apóstolos aparece completa nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, ela aparece em partes. Os mesmos nomes aparecem divididos em partes. Então, eu tomei o texto de Mateus, capítulo 10, verso 2 hasta el 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primeiro, Simón. Olha, ele sempre aparecia no topo da lista. Primeiro de todos. Llamado Pedro. Y su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Juan é o famoso apóstolo João, aquele que Jesus disse que era quem ele amava. Né? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. O Mateus publicano era provavelmente o mais ilustrado deles todos, porque o que é um publicano? É um cobrador de impostos, basicamente, não é? Um funcionário do governo. Funcionário público. Publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, e le deu por sobrenome Tadeu. O primeiro nome de Tadeu que aparece na Bíblia, em várias outras localidades, como Judas Tadeu, né? O nome original dele era Lebeu. Simão el Cananita, também chamado, especialmente em português, de Simão o Zelote, e Judas Iscariote, outro Judas, não é aquele primeiro, né? Quem é Judas Iscariotes? Judas Iscariotes é aquele que iria trair o Jesus. Muito bem. Vamos para o próximo slide. E aí nós veremos um primeiro episódio em que Pedro mostra o seu verdadeiro caráter. Não é? Passagem ainda de Mateus 14, quando, durante ainda o ministério,
Mateus 14, de 28 a 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Medroso, corajoso, né? Corajoso. Corajoso até a hora que a água começa a bater aqui, né? Quando a água começa a bater aqui, a coragem vai toda embora. Sentindo o vento forte, teve medo. Aonde que acontece esse episódio aqui? Quando Jesus apareceu a eles, andando sobre as águas, né? E eles não acreditavam, oh, deve ser fantasma. E Pedro, além do mais, duvidou, né? Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Jesus falou, olha, venga. E ele começou a ir. E medo. Medo. Em vez de confiança, medo. Boca grande, né? Boca grande. Falou mais do que ele devia. Deus, a pessoa do Filho, operando milagre na cara dele e de todos os outros, e ele duvidando. Por que duvidaste? Homem de pouca fé. Que em português gera uma brincadeira famosa, que eu acho que não é traduzível em espanhol. Porque em português, aquele aparelho que a gente usa para aquecer a água, para fazer chá, como é que a gente chama? Onde a gente guarda o café também, né? É um bule. Como se chama em espanhol? Termo. Termo. Não. Onde você vai cocer a água. La greca. Greca. Sí, donde se cose el café y se pone el café. Pero ya se hace. ¿Sí? No. Onde se aquenta el agua para hacer un té. Donde se calienta. ¿Cómo? Sí, la café. O donde se pone el café después que fue hecho. Pero no, un termo es muy moderno. Una base. Una jarra. Ok. El chiste no funciona en español. Después muy bien. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué duvidou? Seu homem de pequena fé. Né? É medroso. Incrédulo, em primeiro lugar, e além do mais, medroso. Mais uma característica da personalidade absolutamente imperfeita de Pedro, que nem a de muitos de nós, às vezes, né? Próximo slide. Nós temos aqui uma situação em que, no momento que antecede ao sacrifício de Jesus, Jesus levou os discípulos ao monte para orar. Não é? E ele levou, entre os discípulos que ele escolheu, ele levou Pedro. E disse para eles assim, esperem aqui, que eu vou ali um pouco mais acima orar. E foi orar. E o que aconteceu com os discípulos? Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, él habló con Pedro, él se dirigió a Pedro, el principal de los discípulos, el representante de los discípulos, ¿cómo puedo decir? El ministro de los discípulos. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Em português, voltando para os teus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E atenção, porque, como eu disse antes, Jesus se dirigiu a Pedro em primeiro lugar. Seu fraco. Eu deixo vocês aqui para ir orar e vocês não conseguem ficar orando nem uma única hora e caem dormindo. Por quê? Porque a carne é fraca. Vigiai e orai constantemente. E esse era Pedro, líder dos apóstolos, né? O chefe do sindicato dos apóstolos. Mas não? Esse é aquele Pedro a quem a Igreja Católica reputa como representante de Cristo na Terra. Olha só, se tem uma coisa que Cristo não precisa, é de um representante para qualquer como esse. Medroso e covarde. Muito bem. Mas não parou aí. A queda de Pedro continua ainda morro abaixo. Montanha abaixo. No próximo slide, nós vemos já um momento um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 26 de Mateus. Capítulo 26 de Mateus é um capítulo bem longo, porque mostra todos os momentos que antecedem o sacrifício de Jesus, logo depois a sua morte, depois a sua ressurreição e a aparição de Jesus aos discípulos em primeiro lugar, né? Então, Mateus capítulo 26, de 51 a 54. Vemos assim: Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¡Chac! Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Isso é Jesus dando uma bronca em Pedro, porque ele nem sequer acreditava na autoridade, no poder que Jesus tinha em tudo que estava acontecendo. Inclusive em que aquela coisa toda que estava acontecendo, a que nós chamamos às vezes de tentação de Jesus, não é? Como é que chama? A palavra é outra, na verdade. Não é a aprovação de Jesus antes do Calvário, tem um termo, não consigo me lembrar agora, já vou lembrar. Tudo que estava acontecendo, Jesus sabia exatamente o que estava profetizado. As Escrituras tinham que se cumprir. Eu vou ler aqui agora, se quiserem anotar, não está aqui, mas eu vou ler um outro trecho de João, do Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 10 a 11, que dizem assim. Não sei se tem um slide com essa. Passa para o slide seguinte, vamos ver? Não, não. Então volta para ele. Muito bem. João, Evangelho de Juan, capítulo 18, versos 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha a espada, olha só, Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, em primeiro lugar, reação daquela assim, tipo, nervosinho, né? Aparecem os judeus para prender Jesus e Pedro, deixa comigo que eu vou resolver. Puxa a espada e tchau! Corta a orelha de um soldado romano. Que isso? Jesus deu a ele uma bronca. Em primeiro lugar, assim, primeiro Jesus curou a orelha do servo, né? Como está em outros evangelhos. Jesus primeiro curou a orelha. Depois ele disse para Pedro assim: põe essa espada na bainha, deixa de ser tonto. Você acha que se eu precisasse de alguma ajuda aqui, eu não podia orar a meu Pai e ele não me mandaria 12 legiones de ángeles? Com quem você pensa que está tratando? Eu sou o filho do Deus vivo.
Eu não preciso da sua ajudazinha. Deixa de ser bobinho. Em vez disso, Jesus vai mostrar aquilo que ele queria de Pedro logo em seguida, não é? Mas o que Pedro estava mostrando aqui era valentia, né? Eu sou muito valiente, porque eu sou valentia carnal. Destempero emocional, descontrole emocional, falta de domínio próprio. Olha só a personalidade deste abençoado apóstolo do Senhor Jesus. Ele tinha coisas que eu tenho e mais algumas que, graças a Deus, eu não tenho, mas eu, em compensação, tenho outras que ele talvez não tenha, não é? Falhas da nossa natureza humana ainda imperfeita. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida de Deus. Jesus chamou a Pedro para ser o líder dos apóstolos, não por acaso. Jesus avisou, né? Quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. Cuidado, né? Quando chegou a hora, a famosa hora que nós chamamos de hora do vamos ver como é que é. Próximo versículo. Capítulo 26 ainda, no versículo 58. Agora Jesus está sendo levado para o sacrifício na cruz. E o que é que Pedro fez? Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Eu não sei o que se vai passar. E eu não quero ter nada a ver com isso. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin. Muy corajoso. Muy valiente. ¿Ah? Medo desesperado. Falta de confiança no próprio Jesus, a quem ele já tinha autenticado como tu és o Filho de Deus. Ele já tinha sido chamado de Pedro. Jesus já tinha mudado o nome dele. Pedro já tinha todas as experiências de milagres, sinais, maravilhas de Jesus, conversão de milhões de gentes, ressurreição de mortos, e mesmo assim, eu não sei o que vai acontecer. Melhor ficar de longe. Isso é só um dos degraus mais baixos. Ainda não é o mais baixo, mas é só um degrau a mais. No Evangelho de Lucas, não sei se aparece na próxima, aí, outra variedade dessa mesma explicação, desse mesmo comportamento covarde e pecaminoso de Pedro. Lucas 22, 54, 55. Lo prendieron a Jesús, naturalmente, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó entre ellos. Até parece que Pedro nunca tinha lido o capítulo 1 do Salmo. O que é que diz o capítulo 1 do Salmo a respeito do homem que segue a Deus? O que ele faz? Não se senta na roda dos escarnecedores. O principal apóstolo de Jesus, no momento mais duro do ministério de Jesus, em vez de ele estar perto de Jesus para testificar do cumprimento da palavra, ele preferiu se sentar com os escarnecedores na roda do fogo lá, né? Deixa eu ficar aqui longe, não sei o que vai acontecer, né? Como se ele não soubesse. Sabia, com certeza. Já tinha ouvido.
sentou-se entre escarnecedores. Um dos maiores perigos que nós podemos fazer. Porque quando eu sento perto de escarnecedores, quando eu me associo com escarnecedores, hay el gran peligro de que yo me torne como uno de ellos. Um abismo chama outro abismo. Pedro, grande discípulo. E agora nós chegamos no degrau mais baixo da queda de Pedro, que foi a negação a Jesus. No próximo slide nós vemos o capítulo 26, os versos 70, 72 e 74 de Mateus 26. Como Jesus tinha avisado. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, porque tinham apontado a Pedro como, aquele ali é um deles também. Eu não, eu não. Não sei do que você está falando. Versículo 72, uma segunda vez. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Cara de pau. E no versículo 74, ele negou ainda uma terceira vez, e dessa vez começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E então o que aconteceu? O galo cantou. É o ponto mais fundo do poço, onde Pedro, em particular, porque está, negou a fé, negou o apostolado, negou o Senhor. Será que Pedro queria dizer pedra de verdade? Ou será que Pedro queria dizer apenas pó? Pó de rocha. Só pó. Porque de rocha mesmo, naquele momento, ele não tinha nada. Até porque a rocha a que o Senhor se referia não era a pessoa de Pedro. A igreja não iria ser fundada na pessoa de um servo tão inconstante como Pedro. A igreja foi fundada com base na fé no Senhor Jesus Cristo e no Evangelho. A rocha de que fala a palavra de Deus é o Evangelho, a mensagem do Evangelho e a fé nesta mensagem. Esta é a rocha sobre a qual eu construirei a minha igreja. A igreja católica, infelizmente, se apoderou do versículo e achou que então Pedro foi, naquele momento, nomeado o primeiro Papa. Não é verdade que Pedro nem sequer, existem confirmações bíblicas disso, Pedro nem sequer foi jamais, nem sequer pastor de alguma igreja em Roma. Que dirá bispo de Roma, como diz a igreja católica. Tá? Mas a questão aqui não é essa. A questão é que, depois do momento em que Pedro estava no ponto mais baixo do seu desvio, do seu afastamento de Jesus, nesse momento foi quando Jesus resolveu promover a restauração de Pedro. Quando ele estava no seu ponto mais baixo, e olha só que coisa extraordinária a forma como Jesus fez isso. Nós vamos ver no próximo slide. Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha só como foi que Jesus começou a restauração de Pedro. Jesus não disse uma única palavra a Pedro. Jesus simplesmente olhou para Pedro. Tipo assim, eu falei. Lembra? Nesse momento, Pedro reconheceu e se lembrou da palavra. E essa é a diferença entre as pessoas que efetivamente conheceram, encontraram o Senhor Jesus ou não. É
quando o Espírito de Deus atua na vida dessas pessoas e me faz convencer, me faz lembrar, me faz reconhecer. Pequei. Pequei. Saindo Pedro para fora, chorou o choro do arrependimento. Amargamente. Amargamente. Esse foi o primeiro passo maravilhoso, extraordinário, na restauração da posição de Pedro na história da igreja cristã. No versículo seguinte, nós temos já no capítulo 16 de Marcos, porque é nesse capítulo que aparece nominalmente o nome de Pedro. Aqui nós temos já, logo depois que Jesus ressuscitou, um segundo degrau. E aqui são degraus grandes. Pedro veio caindo em degraus pequenos, né? Mas quando Jesus restaurou assim, tipo a jato, em degraus grandes. O degrau seguinte foi este aqui, relatado em Marcos, capítulo 16, versículo 7, não é 17. Mas eu errei ali em cima, mas embaixo está certo. Porém, eu acho que é 17. Está certo. Não estou certo. Enfim. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. E em português, mas ide e dizei a seus discípulos. Jesus estava falando aqui com as mulheres. E logo depois viram. É 7, não é? Pois é. Jesus estava falando com as mulheres que foram procurar ao Senhor no túmulo e já não encontraram mais, né? E apareceu a elas e disse assim: olha, vocês mandem essa informação, essa notícia para os discípulos. E digam a Pedro, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele, o mestre, né? Vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E são palavras do anjo que estava guardando a tumba para as mulheres que encontraram a tumba vazia, né? Olha, vão e avisem que o Senhor vai aparecer para eles lá na Galileia. Sabe onde é a Galileia? Onde foi que Jesus foi crucificado, ressuscitado, crucificado, morto, enterrado e depois ressuscitou? Onde foi? Jerusalém. Então, ele tinha que ir de Jerusalém até a Galileia. Foi o que ele anunciou que ia fazer, né? Olha só que coisa interessante. Aqui está Jerusalém. E ali está a Galileia. E um ponto específico da Galileia, que é o chamado mar da Galileia, é também conhecido como o Lago de Genezaré, e também conhecido como o Mar de Tiberíades. Por quê? Porque a principal cidade que havia na Galileia naquela época era uma cidade que era uma espécie de sede do exército romano e se chamava Tibérias, que é o ponto final do trajeto que eu coloquei ali. Sabe qual é a distância daqui de Jerusalém até aquele ponto no Mar da Galileia, ou em Tibérias? Olha só, dependendo da rota que você toma, 150 quilômetros. Naquele tempo não tinha nem Uber, nem táxi, nem carro, nem bicicleta, nem nada. Naquele tempo era a pé ou a cavalo ou de burrinho. Jesus com certeza levou algum tempo para chegar até lá. E uma das coisas que aconteceu e que foi também de propósito é a seguinte. Próximo slide. Quando os discípulos chegaram, obedeceram pelo menos a instrução que foi dada, né? Quando eles chegaram à Galileia, Jesus não estava lá ainda. Ou se estava, ele foi fazer alguma outra coisa conforme o plano que Deus tinha estabelecido. O fato é que eles chegaram à praia, ali no mar de Tiberíades, e não encontraram a Jesus. E Pedro, então, né, num estilo clássico, assim, acho que não funcionou. Eu vou pescar. Porque era o que ele sabia fazer. Pescar peixe. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo.
Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. E aí, de repente, aparece Jesus. E Jesus pergunta para ele: aí, vocês pegaram alguma coisa? Eu não pegamos nada. E Jesus então diz para eles, versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué coisa extraordinária. Coisa extraordinária. É Jesus transformando realmente a vida dos apóstolos. E, finalmente, para encerrar o resgate da situação toda, com Pedro em particular, que é uma demonstração de como o Senhor promove restauração na vida daqueles a quem Ele ama e que pertencem ao seu rebanho. Nós temos aqui o texto de João, deixa eu ver qual é o capítulo, eu esqueci de colocar o capítulo. O capítulo é 21. João 21, de 15 a 17. Juan 21, capítulo 21, versos de 15 a 17. E lemos assim: Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. E aqui Jesus está não apenas resgatando a natureza de Pedro, mas está também resgatando a obra que ele confiou a Pedro, de apacentar o rebanho. Jesus está devolvendo, por assim dizer, o apostolado a Pedro. Ele está devolvendo a Pedro um cajado de pastor e uma rede de pescadores de homens, em vez de pescador de peixes. Jesus chegando a partes de Cesareia de Filipe, eu estou lendo aqui no capítulo 16 de Mateus, que é uma outra passagem do mesmo evento, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho de Deus? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse tinha sido o momento, alguns anos antes, em que Jesus tinha nomeado a Pedro como pastor, pescador de homens. Aqui, Jesus está resgatando, depois da queda toda de Pedro, depois daquela descida de Pedro ao fundo do poço, em que Pedro chegou a pensar: acho que o Senhor esqueceu da gente, de mim, pelo menos, eu vou pescar. E Jesus não tinha se esquecido. E Jesus apareceu de volta para eles e disse a Pedro: você me ama? Então pastoreia as minhas ovelhas. Qual é a mensagem que nós podemos guardar dessa situação de Pedro, de queda e restauração tão fabulosa para a nossa vida? Uma mensagem importante, e para mim é a mais significativa, é aquela de, às vezes, quando nos sentimos muito embaixo, e nós chegamos a pensar coisas do seguinte tipo: o Senhor se olvidou de mim. O Senhor se esqueceu de mim. E cuidado, não é?
para não chegar ao ponto de, como Pedro, inclusive negar Jesus, não é? Dizer assim, não, eu não tenho nada com esse Senhor aí, não tenho nada com esse Cristo, não é comigo. É um pecado grande. É um pecado grande. E mesmo assim, Deus nos perdoa quando nós somos ovelhas do seu rebanho. E mais importante do que isso é saber que, a partir do momento em que eu, conscientemente, de coração e de entendimento, entreguei a minha vida ao Senhor, Ele não vai se esquecer. Ele não vai se esquecer de mim. No momento em que eu estiver passando a maior provação, a maior necessidade. Naquele momento em que eu chego a perguntar, acho que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Que nem o filho pródigo, não é? E o que é que o pai fez com o filho pródigo? Abraçou. Trouxe de volta ao convívio da família da fé. Foi o que o Senhor Jesus fez com ele. Para mim, esse é um dos testemunhos mais espetaculares de grande desafio na vida, de grande queda, de grande afastamento do Senhor, e mesmo assim o Senhor não deixou que Pedro escapasse pelo vão dos dedos. No momento certo, Jesus simplesmente olhou para Pedro. E foi aí que começou a restauração de Pedro. E quando ele já estava devidamente restaurado, Jesus confirmou a ordem. Olha, você agora, em vez de pescar peixes, apacenta o meu rebanho. Talvez nós todos não tenhamos sido chamados para ser pastor. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu gosto muito de ser chamado de pregador da palavra de Deus, mas ser pastor exige um conjunto de dedicação e de capacidades diferentes do que eu tenho. Ser pastor é uma coisa muito séria, muito séria. Não é a mesma coisa que botar um terninho, ter uma Bíblia debaixo do braço e pronto, sou pastor. Não é assim. Então, talvez nem todos de nós tenhamos sido chamados para sermos pastores e para apacentar ovelhas. Mas todos nós fomos chamados para sermos testemunhos do Deus vivo e da salvação. Então vamos nos lembrar dessa história de Pedro e vamos nos lembrar que, por muito que eu esteja lá embaixo, o Senhor nunca deixou de segurar a minha mão para me tirar lá do fundo e me resgatar, e me restaurar, e me manter vivo à espera da vida eterna com Ele. Amém? Amém. Amém. O amém da PUC vale 3.